queria compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. E eu vou falar alguns textos, mas eu quero compartilhar, você que está online, nos cultuando aí a Jesus. Essa semana Deus me reavivou esse texto dentro de mim. E Deus, eu senti a necessidade de compartilhar ele. Atos 13. Atos 13. Atos 13, 36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, diga ao propósito de Deus, diga ao propósito de Deus, diga ao propósito de Deus, em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Essa palavra, ela mexeu comigo de uma forma tão grande essa semana. Servido, tendo, pois, Davi servido ao propósito de quem? Ao propósito de quem? Ao propósito do pastor Joane, ao propósito da nova aliança, o propósito de uma célula legal, um propósito de dizimar legal, um propósito de vir à igreja ao sábado. Não, servido ao propósito de Deus em sua geração, servido ao propósito de Deus em sua geração. Quais são os 2 dias mais importantes da vida do homem? Alguém sabe me dizer aqui? Alguém sabe me dizer? Quando ela nasce e quando ela descobre o seu propósito. Cleiton. Todos vocês nasceram, amém? Nasceram da mãe de vocês e nasceram de novo em Cristo, um dia do batismo, um dia que reconciliaram, um dia que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, qual o primeiro propósito? O dia que você nasce, eu nasci com um propósito. E o segundo, o dia que eu descobri o meu propósito. Qual foi o dia que eu descobri o meu propósito? Um dia que Jesus veio, me tocou minha vida, tocou meu coração. Ei, eu não descobri o propósito do pastor Raimundo Nonato. Eu não descobri o propósito da nova aliança. Eu não descobri o propósito em ser um líder de célula. Eu descobri o propósito de Deus na minha vida para servir a minha geração, com tudo que eu tenho, com toda a minha força, com todo meu entendimento. E sabe de uma coisa? Tem muitas pessoas que falam assim: o pastor está assim, não sei, mais ou menos assim, ele parece que não está integral. Ei, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma esperança de ver algo nessa cidade. Eu tenho meu coração queimando, sabe por quê? Para ver uma geração servindo a Deus com tudo, com corpo, com alma, com entendimento, sabe, servindo mais do que servindo a homens, mais do que servindo a igreja local, servindo Jesus Cristo com propósito. Tem muita gente que consegue servir maravilhosamente bem a igreja local. Uau, que massa. Consegue servir a célula, consegue servir ao seu pastor. Mas eu não estou te chamando para servir isso. Eu estou chamando para você viver o seu propósito. 2 homens que eu quero compartilhar aqui. 2 homens que eu quero compartilhar. O outro é o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8.
quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual também ao Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo sabia que iria morrer. O apóstolo Paulo sabia que ia ser perseguido. O apóstolo Paulo sabia que estava no final da sua carreira. E sabe o que ele diz? Já sinto a minha vida sendo entregue como um perfume derramado. Já sinto que estou no final da minha caminhada. Já sinto que combati um bom combate. Preguei o evangelho. Apanhei. Passei necessidade. Sabe? Fui chamado de louco. Suportei o sacrifício, e agora eu estou indo para a cruz, eu estou indo morrer por Cristo, e o morrer para mim verdadeiramente é lucro. E ele está dizendo assim: eu cumpri o propósito de Deus na minha geração, eu cumpri o propósito de Deus na minha igreja local, eu cumpri o propósito de Deus aonde eu estava, independente de pessoas. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é confusão, eu sei o que é briga, eu sei o que é desespero, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, porque Jesus Cristo me salvou um dia no caminho de Damasco. Os meus olhos foram abertos, a luz de Cristo brilhou para mim, e nunca mais a minha vida foi a mesma. Qual é o seu primeiro chamado aqui? Qual é o seu primeiro chamado? Você sabe qual é o seu primeiro chamado? Eu já preguei aqui, eu já falei aqui, já teve conferência sobre isso. Deus não te chamou para fazer coisas. Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou mestre. Ah, eu sou músico. Ah, eu sou guitarrista. Ah, eu sou tecladista. Ah, eu sou baterista. Eu sou da console. Deus não te chamou para fazer essas coisas. Eu sou da mídia. Deus não te chamou para isso, meu querido. Deus não te chamou, Deus não me chamou para ser pastor. Apesar de cumprir o pastoreio que Deus me designou, mas eu fui chamado, sabe para quê? Para ser íntimo de Deus, para ter intimidade com Cristo, para me relacionar com Ele, para me ministrar diante dEle, para me ter uma vida digna do Evangelho. Deus não precisa do meu trabalho, Deus não precisa do meu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Sabe o que eu comecei orando aqui da mulher no poço? Jesus chega para a mulher e ele diz assim: olha, tu já procurou em 5 fontes, você já procurou em 5 fontes, você já procurou em 5 prazeres, e você não encontrou nenhum. Vai ficar procurando até no 6º? Mulher, se tu soubesse quem está na tua frente. Sabe qual é o problema nosso? É que muitas vezes nós estamos diante de Jesus, o dono da fonte, a fonte eterna, e nós estamos olhando, procurando outra fonte. Estamos caminhando segundo o propósito do mundo, dizendo: ei, não, eu tenho que me satisfazer na fonte, eu tenho que, é o emprego, não, é a promoção do emprego, não, é missões, não, é as nações da terra. Não, você não foi chamado para isso, você foi chamado para ministrar perante ao Senhor, você foi chamado para ministrar perante ao Senhor. Segundo as Crônicas 29:11, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dEle e os servirem, para ministrarem perante Ele e queimarem incenso. Sabe onde alguns de vocês têm negligenciado a presença de Deus? Pastor, alguns de vocês têm negligenciado o dom que há em ti. E sabe de uma coisa? É muito mais fácil colocar a culpa a outro.
É muito mais fácil dizer, não, eu não estou fluindo por causa da minha liderança. Eu não estou fluindo por causa do pastor. Eu não estou fluindo porque eu não encontrei o meu lugar no reino. Você já encontrou o seu lugar no reino, meu irmão. Jesus te salvou. João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teve um acampamento e eu preguei a mesma mensagem para adolescentes. E foi feita uma roda de bate-papo. 90% das perguntas era: qual é o meu propósito? Quando eu descubro o meu propósito? Qual é o meu propósito, pastor? Como é que eu sei que eu estou vivendo o meu propósito? Eu falei isso para eles agora. O Espírito do Soberano está sobre mim. E Ele me ungiu para. Salmos 40 é um salmo que eu amo. Ele me tirou do lamaçal de um pecado e me transportou para a sua maravilhosa luz. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Se você não sabe, antigamente era necessário um sacrifício. Você pecava, o sacerdote ia lá no Santo dos Santos, queimava o sacrifício, a gordura subia e você estava perdoado. O apóstolo Paulo agora está dizendo: ei, para, não precisa mais sacrificar nada. Você agora é o sacrifício. Precisa sacrificar tudo agora. Porque vocês são o sacrifício. Vocês são o sacrifício de louvor. Vocês são o sacrifício de adoração. Agora vocês são o sacrifício. Agora a vida de vocês precisa ser o sacrifício. Vocês sabiam que antigamente não tinha pastores novos? Alguém lembra da história? Antigamente os pastores de autoridade eram os pastores cabelo grisalho. Na época, é o cara que tinha mais autoridade. Graças a Deus, hoje nós estamos, sabe, nessa onda nova de pastores novos, sabe? Homens levantados por Deus na nação, sabe? Homens 30, 28, construindo, sabe, igrejas grandes, salvando muita gente. Glória a Deus por isso, irmão. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 11 a 16 diz: ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Sejam diligentes nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo, quanto aos que te ouvem. Deus falou ainda agora que muitos de nós temos negligenciado o dom que há em nós. O apóstolo está falando para Timóteo, dizendo: olha, não seja diligente, não negligencie o dom que foi colocado sobre sua cabeça por imposição de mãos. Muitos. E ele começa a dar alguns princípios, e eu quero dar só esses princípios para vocês. Qual foi o primeiro procedimento? O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa. A galera não dá muita moral para pastor novo, não. Galera não gosta muito do negócio de pastor novo, porque o novo ainda está só na brincadeira. Ele está aí
curtindo a vida adoidado, ele não está com compromisso com a igreja, ele não tem compromisso. Mas deixa eu te dizer um princípio aqui, alguns princípios. Porque a nossa vida ela não é regrada por regras, né? Não é caminhada por regras, mas por princípios. E ele diz assim, deixa eu te dizer alguns princípios aqui. Timóteo, cara, não negligencie o dom que há sobre você. Joaquim, você vai para a Imperatriz do Maranhão. Cara, você vai arrebentar lá. Mas eu quero te dizer uns princípios para você caminhar. Primeiro princípio, ensine e não despreze. Ninguém vai te desprezar quando você caminhar em cima desses princípios. Seja um jovem, exemplo nos fiéis na palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado, seja um exemplo. Diga, seja um exemplo na palavra. Ei, a nossa bússola de fé não é o feminismo. A nossa bússola de fé não é os governos. A nossa bússola de fé não é os homens. A nossa bússola de fé é a palavra. Eu já falei isso várias vezes aqui. Uma das coisas que mais me marcam é uma frase de Billy Graham: a Bíblia é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã de manhã. Lutero diz, ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se tiver alguém todos os dias fazendo milagre na tua igreja, mas que não está de acordo com a palavra, que seja rejeitado, que seja anulado do meio de vocês, mesmo que faça chover todos os dias milagres. Sejam fiel na palavra. Mateus 22, 29 diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O povo não se perde por falta de um novo momento de adoração. Jesus estava no deserto, levado pelo Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito de Deus. E ele foi levado ao deserto. E todos nós sabemos que Jesus venceu de uma forma. Qual foi a forma que Jesus venceu? O diabo chega para ele e diz: olha, se tu está com fome, não está? Está com fome, Jesus? Ele: tô. Tu tem poder, rapaz. Só transforma esses pães em pedras, que tu tem o poder. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que Jesus não tinha autoridade para pegar uma pedra e dizer: pedra, se transforme num pão maravilhoso, lá da WK. Propaganda pro Wagner. Wagner, me dá um pão daquele bonito lá. Transforma, cara. Está escrito. A primeira ferramenta, diga a primeira ferramenta que fez a igreja crescer. Atos 2:42, qual foi? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na palavra. Muitos de nós estamos perseverando em profetas, mesmo que seja boca de Deus. Estamos perseverando em visões. Estamos perseverando no eu acho. Estamos perseverando, eu penso que é dessa forma. Não, eu tenho que perseverar na palavra. Ela é a bússola da minha vida. Segundo princípio que eu quero compartilhar: no procedimento.
Diga, no procedimento. O pastor Nato já falou uma vez aqui. Tem muita gente que acha, pelo fato da Nova Aliança ser uma igreja livre, ser uma igreja bacana, né? Você pode vir de short, você pode vir blusa regata, né? Alguns não vêm, graças a Deus, né? Mas você pode, uma igreja livre, graças a Deus. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes as pessoas pensam que é bagunçado também. A Bíblia fala, o apóstolo falando para Timóteo, ei, seja um padrão, meu querido. Seja um padrão no vestir, seja um padrão no andar, seja um padrão. Não estou dizendo para você sair aqui, imperatriz, com uma blusa social e um terno. Quando eu vim pregar de terno aqui, que eu saí de um casamento, todo mundo ficou com assim, oxente. Seja um padrão, cara. Não estou falando para você deixar o cabelo crescer ou não se cuidar, mas eu estou falando, você é templo do Espírito Santo, sabe, você precisa ser padrão, sabe, a palavra do Senhor diz em Jó 1,8, diz assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Meu irmão, Jó apanhou, não apanhou? Jó não apanhou? Você conhece alguém aqui que apanhou como Jó? Se tem, me mostra ele que eu vou dizer, tu é o novo Jó. Meu irmão, a Bíblia diz que Jó, todo leproso mesmo, literalmente, com caco de telha, raspando as feridas. A mulher dele chega para ele e diz, ei rapaz, tu é doido, é? Tu é doido, adora esse teu Deus aí, esse teu Deus não existe não, esse teu Deus não existe. O que é que Jó responde para ela? Nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, Ele dá, Ele tira, Ele dá, Ele tira, eu sei que o meu Redentor vive e eu não vou murmurar contra Ele. Disse, Gênesis 17:1, quando Abraão estava com 99 anos, diga 99 anos. Quantos anos? O que é que Deus falou para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Meu irmão, se Deus falou para um homem de 99 anos de idade andar na presença dele e ser íntegro, imagine eu e você, 17, 18, 19 anos. Corpinho de 15. Imagine, se ele falou para um homem, um senhor, diz, ei, anda na minha presença. E algumas versões dizem assim, e ser perfeito. Ei, irmão, imagine eu preciso ser um padrão. Existe uma frase aí quem faz cor de liderança. Como é que é? A fala, não sei o que, o exemplo arrasta. A fala convence, o exemplo arrasta. Ei, nós precisamos ser padrão. A Bíblia nos chama de sal da terra. O sal, ele dá sabor. Se ele perder, se ele molhar, ele perde o sabor. Então, tem muita gente na igreja que já perdeu o sabor e virou sal grosso. Diga misericórdia. Pensa, oh Jesus, crente chato, meu irmão. Tem crente que é chato, meu irmão. Ora assim, Senhor Jesus, eu não quero ser um crente chato. Crente chato atrapalha o evangelho na vida das pessoas. Deus quer levantar uma geração de exemplos, irmão. Cristãos significa o quê? Significa o quê? Pequenos cristos. E olha aqui para mim, você precisa ser padrão em tudo, aqui dentro, principalmente lá fora, nas redes sociais. Você precisa ser um padrão. Nosso pastor Raimundo Nonato disse que existe uma geração que nem nasceu, que depende da nossa fé hoje aqui dentro.
Terceiro princípio, amor. Romanos 12, versículo 9 e 10 diz: o amor deve ser sincero, odeia o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês. O amor deve ser sincero. Só que tem gente que é mal educada. Pastor, eu sou sincero. Não, tu é mal educado. Tem nada a ver com sinceridade. Não, pastor, mas a Bíblia diz que eu sou sincero. Não, tu é mal educado. Que há tempo para tudo. Agora tem a parada, tem uma psicóloga aqui, né? E ela sempre está ali. Mas agora está o negócio do meu mapeamento, né? Eu sou sanguíneo, colérico, fleumático. Eu não sou de estar com muita gente. Meu irmão, pois ora para Jesus te curar, pelo amor de Deus. Qual é teu signo, irmão? Alguns crentes, né? Lá na bio do Instagram de alguns crentes, Capricórnio. Capricorniano. Aquário, vindo do peixe. Misericórdia, irmão. Diga misericórdia para o irmão que está ao teu lado. Diga misericórdia. Ei, o amor deve ser: odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmãos, prefiram dar a honra aos outros mais do que a vocês. Sabe o que? Qual é uma das características da igreja? A igreja ama. A igreja ama. Uma das características, nós somos um povo que ama Deus e que ama as pessoas. É uma das metas da igreja. Qual é a meta da Aliança Jovem? Ninguém vai chegar aqui e vai passar despercebido. Eu saio do lugar, meu irmão, eu estou no culto aqui, eu desço, pergunto: ei, primeira vez que eu te vejo aqui, como é seu nome? Não, pastor, eu já vim aqui outras vezes. Não, mas eu estou te vendo hoje. E eu converso com a pessoa. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz: sabe como é que nós vamos ser conhecidos lá fora? Quando nós nos amarmos. Porque nisso consiste o amor. Que Deus é amor. E quem ama a Deus precisa amar pessoas. O cara chegar para mim e disse assim: estou apaixonado, aleluia, ramachai. Mas eu não gosto de gente. Desconfie desse evangelho, meu irmão. Porque toda paixão gera compaixão. Ah, mas é o meu jeito. Meu irmão, ore para Jesus mudar teu jeito. Pelo amor de Deus. Vamos marcar. Na época do World Trade Center, tinha um pastor conhecido que eles estavam num apartamento. E eles estavam orando. E eles estavam orando bem na época do World Trade Center, Mateus. E eles diziam assim: Jesus, nos faz uma bomba de amor. Nos faz uma bomba de amor. Que aonde chegarmos vamos causar, sabe, uma revolução, uma explosão de amor. Quando a fé chegou, a polícia dentro do apartamento, dizendo: tem terrorista aqui, tem terrorista aqui. Nós precisamos amar. Você já viu uma pessoa? Irmão, eu tenho duas. Eu sou igual ao Joaquim. O Joaquim é pior que eu. Nós temos duas características: ou nos ama ou nos odeia. Quando eu vou para o encontro, pegar no encontro que eu começo a falar, depois alguém chega para mim e diz: pastor, a sua voz começou a me irritar. Eu dei vontade de matar o senhor. Eu falei: era o diabo que estava dentro de ti. O Joaquim do mesmo jeito. Minha esposa disse que não queria casar comigo, namorar comigo, porque ela achava eu inconveniente. Mas eu mudei muitas coisas, não é verdade? Mas é minha essência. Tua essência é a morte.
Mas Jesus Cristo é bom e deu vida eterna para você. Deu para mim. Segundo, terceiro, eu estou em qual? Primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Terceiro, no amor. Quarto, na fé. 1 João 5, 3 a 5. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos ser conhecidos como uma geração de fé, irmão. Somos crentes bully. O que é crente bully? Crente de pouca fé. Vocês entenderam aí, né? Crente de pouca fé, irmãos. Nós servimos a um Deus poderoso. Diga, eu sirvo a um Deus poderoso. Diga, eu sirvo a um Deus poderoso. E a Bíblia diz que é Ele que opera em nós. É Ele que opera em nós. Tanto querer quanto efetuar. Irmãos, eu fico orando. E eu falei isso um dia na reunião esses dias, conversando com um pastor. Eu falei, cara, por que Jesus não levanta os mortos novamente? Por que Jesus não pega aí, sabe, levanta um homem de uma cadeira de roda? Sabe por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso coração. Eu já vi um homem levantar de uma cadeira de roda. Um pastor chama ele e ele anda mais de 20 metros dentro da igreja. Sabe, não era combinado, não era um teatro, era algo real. O maior choro na igreja, o maior desespero na igreja. E sabe, o pastor terminou e falou para o cara assim, sabe por que Deus ainda não te curou? Hoje Ele mostra para você que Ele é poderoso para fazer, mas Ele não te curou, sabe por quê? Por causa do seu coração. Eu fui conversar com um cara, eu fiquei em crise. Eu fui conversar com um cara na cadeira de roda. Ele era um meninozinho maligno no mundo. E um cara, vizinho, brigaram, o cara acertou ele ficou, não mexe as pernas por causa de um tiro. Sabe qual era a maior meta dele? Andar para matar o outro. Tu acha que Jesus vai levantar um cara desse da cadeira de roda? Hein? Mas Jesus mostrou para ele que é poderoso dentro da igreja. Meu irmão, eu me arrepio todinho, eu chorei, igual o menino. Estava cantando aquela música. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Eu chorando e vendo aquele negócio na igreja. Deus é poderoso, meu irmão. Mas sabe de uma coisa? Enquanto não mudarmos o nosso coração, enquanto a fé não for ativada em nós, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai orar com um crente, fala, pastor, está desesperado. Pastor, eu tenho vontade de conhecer o mundo. Pastor, eu tenho vontade de ser missionário. Eu tenho vontade de ser um pastor. Bora orar, meu filho, tu tem fé? Ah, pastor, eu não tenho fé. Meu irmão, tu serve um Deus poderoso. Ó, Carla bem aqui, meu irmão. A Carla é o poder de Deus na vida dela para estar aqui sentada ouvindo o culto, meu irmão. Ele é poderoso. E todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, lê depois na sua casa que é grande demais. Hebreus todo 11 é sobre fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que a fé é a certeza das coisas que não se vê e prova daquilo que não se espera. Foi pela fé que Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus. Foi pela fé que Moisés libertou o povo. Foi pela fé que Ana orou e pediu um filho a Deus. Foi pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Eu e você precisamos ser uma igreja de fé. Diga, eu preciso ser uma igreja de fé. Diga comigo, eu preciso ser uma igreja de fé. Fé. E as pessoas precisam ver a fé em mim. Um dia eu estava em casa, eu já contei essa história aqui. Um amigo meu chega em casa com cobreira. Alguém sabe o que é cobreira? Bicho geográfico. É assim, né, o nome? Ele chegou lá em casa e ele falou assim: ei, Joane, eu não era pastor, irmão, não era nada, eu era um baterista, como diz aquele menino. Eu era um pregadorzinho, mirim. E aí eu chego lá, estou em casa, ele me acorda, Júnior o nome dele. Ele bate na porta não, irmão, porque lá em casa não tinha porta, era uma cortina. E ele abre a cortina e fala: ei, Joane, cara, apareceu um negócio nas minhas costas, cheio de bicho. E aí o que é ele? Eu não sei o que é. Quando ele levantou a blusa, estava igual um mapa mesmo, né? Branquinho. Aí eu falei: busca o óleo ali. Peguei um óleo. Todo crente anda com óleo da unção, né? O poder não está no óleo, mas está na fé do Deus que a gente ora, né? E aí eu peguei, botei o óleo na mão dele, daquele jeito assim, ó. Botei o óleo na mão dele. Falei: bota a mão nas tuas costas aí. Aí Jesus falou para mim: coloca tu. Tá amarrado, Satanás. Tá amarrado. Não, eu falei: não, Deus, deixa ele botar. E Deus falou: bota tu. Irmãos, eu botei todo o óleo. Se tivesse óleo de cozinha, óleo serve, óleo de mamona, óleo tudo, eu ia botar na mão aquele dia. Botei na mão e comecei a orar nas costas dele. Se não saísse na oração, ia sair com a força que eu estava botando nas costas dele. Eu lembrei de Tiago. A palavra do Senhor diz: tem alguém, alegre-se, alegre com ele, cante louvores. Tem alguém triste, ore por ele. Tem alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja. Eu não sabia nem o que era presbítero, irmão. E eu falei: enfermidade, bicho geográfico, bicho do pé, eu não sei que nome é que tu usa, sai das costas do Júnior, em nome de Jesus. Irmão, no outro dia, ele chegou em casa, levantou a blusa, as costas dele estavam só a casquinha da ferida, deu vontade de tirar a casquinha. Porque Deus cura, irmão. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos de uma fé pura. Uma fé pura. Não uma fé manipulada. E por último, seja padrão na pureza. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pureza. Uma pureza no coração. Olha aqui para mim. Quando uma mulher quer ser mala, ela é mala, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quando o homem quer ser mala, ele não é mala? Sim ou não? Sim ou não? Quem casou aqui? O jovem fica em silêncio aí, ok? E fecha os ouvidos.
O caba chega assim: amor, eu gosto tanto quando você cheira meu cangote. Vocês só namoram, sim ou não? Quando tu chega em casa, tu toma um banho, bota um perfume, um boticário. Quando tu chega na casa dela, qual foi a primeira coisa que tu vai fazer, cachorro? Hein? Hein? Você vai cheirar no cangote, né, Maurício? É, meu irmão, você é malandro. Não é não, Zezão? Eu conheço as suas obras. Eu também, irmão. Minha mulher dizia assim, quando eu namorava com ela: eu não vou dizer aqui, né, para tu não ficar em pecado. Eu sei. Pureza não tem a ver com roupa. Pureza não tem a ver com fala. Pureza não tem a ver com estética. Pureza tem a ver com o coração. E diante de Deus eu preciso ser puro. As minhas motivações precisam ser puras. Quando Deus, antes do culto dos adolescentes, Deus me deu uma palavra. Irmãos, Deus me usa em profecia. Eu fiquei avaliando. Sabe por quê? Porque o coração do profeta é como um instrumento musical. Ele pode ser tocado pelo homem. Ele pode ser, um pastor diz isso. Ele pode ser tocado pela alma. Pode ser tocado pelo homem. E pode ser tocado pelo diabo. Então eu começo a avaliar e pergunto: Deus, o Senhor está falando comigo? Senhor, que eu não quero interferir naquilo que Deus está falando, porque tem que ter pureza no meu coração daquilo que Deus está falando. Se eu tive um sonho com uma pessoa, eu falei: eu tive um sonho assim, assim e assado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. O que Deus está mandando eu te dizer é isso. Porque a gente quer interpretar, tu já viu? Senti isso de Deus. Tu sentiu? Deus falou contigo? Ou tu sentiu? Pureza. Águas cristalinas. O nosso coração precisa ser como uma nascente de águas cristalinas, sabe? Por isso que Deus fala da pureza das crianças. Que quem quer entrar no reino dos céus tem que se tornar como uma criança. Porque a pureza. Gustavãozão tem uns 15 dias que ele dorme com uma surra santa. Ele acorda de manhã. Ele vai, nos abraça, nos beija. Ele tem pureza no coração. Apesar de ter mala dentro dele. Porque tem um pecado dentro dele. Eu falo para a Carol assim: pensa num bandidinho. Tem pastor, o senhor está falando isso do seu filho, o senhor está jogando maldição sobre ele. Não é maldição não, irmão. Ele já foi, desde o ventre da mãe dele, ele já foi pelo Adão velho. Quando ele aceitar Jesus Cristo, vai ressuscitar dentro dele um Adão novo, que se chama Jesus Cristo. Toda maldade, toda malícia vai embora da vida dele, sabe, dele e da Ana Beatriz. Então, o que eu mereci antes de conhecer Cristo, irmão? O que era? Ninguém gosta de falar disso não, na igreja hoje. Irmão, mereceram o inferno. Agora você está lavado, arrumado, botou uma joia no pescoço, um cordão de ouro no pescoço, agora você está bonito. Mas o sangue de Jesus que te purificou, meu querido. O sangue de Jesus que me purificou. Então nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra. Sirva a Deus na sua geração. Não sirva pelo reconhecimento. Quem serve a Deus pelo reconhecimento, uma hora vai cansar. Eu não trabalho aqui para o pastor Raimundo Nonato. Você que é líder de célula, você não trabalha para nós. Você que trabalha aqui na igreja, você não trabalha. Você serve Jesus, servindo pessoas. E nós precisamos ser puros. E você que está aqui hoje, e eu falo com todo o carinho de um pastor, você precisa respeitar aquilo que Deus está entregando para nós.
Você precisa respeitar aquilo que Deus está entregando para nós. Eu digo isso direto. Ei, eu não vou ficar aqui na Aliança Jovem a vida toda. Você precisa respeitar. A nossa geração é uma geração que não se acostumou com o sofrimento. Coisa que tem história de família sofrida. Levanta a mão assim. Levanta a mão, não tem vergonha. A geração, acho que de 2000 para cá já foi uma geração mais melhorada, né? Mas a nossa geração passada, os nossos pais sofreram muito. Conversar com tua mãe meia hora, ela... Meu Deus, eu sofri demais, eu passei fome, eu não sei... Moça, fala, não mãe, para pelo amor de Deus. Teu pai nos abandonou, deixou vocês sozinhos. Irmão, é a maioria da história de todo mundo aqui. Aí sabe de uma coisa? Eles fizeram o que, os nossos pais? Não, eu não vou fazer ele sofrer. Eu não vou deixar ele sofrer. Sabe, aí ele começou a crescer, o Wilder Mateus. Ele começou a crescer sem saber o não de Deus, sem sofrer. Quando ele sofre, ele começa, Deus não está comigo. O Espírito Santo não está comigo, porque eu estou sofrendo, está doendo demais. A geração mais livre, olha aqui para mim, a geração mais livre, mas a geração mais presa ao mesmo tempo. Davi, eu já falei isso aqui, um dia foi comprar um terreno para construir algo para o Senhor. Araúna chega para ele e diz assim, é teu, fica de graça, é de graça. Ele diz assim, eu não darei ao meu Deus algo que não me custe. Um dia o menino chegou cantando numa reunião lá e disse, eu não trouxe nada para a mesa, pois não vai comer também não. Não estou falando da música, ok? Eu não trouxe nada para a mesa, então não vai comer picanha. Quer trazer xandanga e quer comer picanha? Pastor, falei, bonitão. Você tem que dar algo ao Senhor que te custe. Porque é sacrifício. Eu sei que já está consumado. Eu sei que já está pago. Jesus já pagou tudo. É tudo de graça. Eu não preciso pagar mais nada. Mas meu irmão, a Bíblia diz que Ele habita com o quebrantado. E com contrito. Eu sei que Ele não está aí para o sacrifício. Ele está aí para a obediência. Eu sei disso. Mas sabe de uma coisa? Sem sacrifício, sem fogo, não há glória. Sem sacrifício, não há. Sem trabalho, não há. Não espere as pessoas porque você tem um dom, te aplaudir o teu dom. Sabe, eu sempre espero coisas ruins chegarem em mim. Sabe para quê? Para não me frustrar. Eu não sou negativo. Sou um homem realista. Sabe por quê? Porque a tendência, as coisas é só piorar. Mas eu quero te desafiar, querido, a servir ao propósito do Senhor na sua vida. Não da nova aliança. Não do ministério de louvor. Mas ao propósito de Deus na sua vida. Fique em pé.